Não vamos aceitar um contrato que permita às empresas abusar da inteligência artificial contra nossos membros. Isso já foi demais. Quando essas empresas levarem a sério a possibilidade de oferecer um contrato com o qual nossos membros possam viver e trabalhar, estaremos aqui para assinar. Essas foram as palavras de Fran Drescher. Sim, a própria Fran Drescher, a babá da série. E essas são as palavras que ela comunicou antes de começar hoje uma nova greve de atores na indústria do entretenimento nos Estados Unidos. O que diabos Fran Drescher, a babá, tem a ver com Grand Theft Auto 6, com Spider-Man 3, com Call of Duty Black Ops 6, com Wolverine? E inclusive com as séries e filmes que mais gostamos e que estão sendo desenvolvidos agora mesmo? Bem, é uma história muito louca que vou te contar em detalhes a seguir. Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, é o sindicato de atores e artistas de rádio e televisão americano, um sindicato gringo que representa aproximadamente 160 mil atores, locutores, jornalistas de rádio e televisão, incluindo atores de dublagem e atores de voz. E Fran Drescher, a babá, é a presidente, ou seja, a presidente de todo o sindicato. E essa atriz já começou há anos uma cruzada pessoal e profissional contra a exploração dos trabalhadores, atores, atrizes, locutores e outros. E também contra o uso e o abuso da inteligência artificial para substituir atores, dubladores e outros. A inteligência artificial é uma ferramenta, uma que se você usar para o bem, por assim dizer, bem, você pode economizar bastante tempo de trabalho e até mesmo muito dinheiro. Mas assim como de repente você usa a inteligência artificial para economizar um pouco de trabalho, para projetar algum logotipo ou uma imagem ou uma foto de perfil, na indústria do entretenimento eles estão começando a pensar há algum tempo em como usar essa ferramenta para economizar alguns empregos. Humano e depois deslocar vários trabalhadores de seus postos. E o que acontece especificamente é que começaram a aparecer cláusulas de trabalho que começam a incluir a inteligência artificial nos diferentes contratos dos atores e atrizes nos Estados Unidos. Parece que nos Estados Unidos, o sindicato de atores, este que mencionei, e as produtoras mais grandes dos Estados Unidos estavam fechando um novo contrato de trabalho, mas algo deu errado. Uma das 25 cláusulas do acordo gerou muitos descontentamentos entre os atores e parece ser que essa cláusula estava diretamente ligada com a inteligência artificial nas próprias vozes dos atores no contexto dos videogames. O sindicato inteiro de atores, 98% dos 160 mil afiliados que existem, votou a favor de uma greve. E um dos principais objetivos dessa greve é afetar diretamente e influenciar a produção de videogames e o entretenimento interativo. Porque parece ser que é aqui onde os atores não estão satisfeitos com a forma como estão sendo tratados e como o tema da inteligência artificial é abordado. A indústria de videogames gera bilhões de dólares em lucros anualmente. A força motriz por trás desse sucesso são as pessoas criativas que projetam e criam videogames. Isso inclui os membros do Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, que dão vida aos personagens de jogos memoráveis e amados. Disse o diretor executivo e negociador-chefe do Sindicato dos Atores, ou seja, a pessoa encarregada de negociar os acordos com as empresas. Nossa determinação é inabalável e não deve ser testada. Nossos membros votaram mais de 98% a favor de autorizar uma greve deste contrato se os empregadores não chegarem à mesa com um acordo que inclua nossas disposições críticas a respeito da inteligência artificial. Este mês, o negociador-chefe de contratos do sindicato, que negocia acordos e contratos com as principais empresas de entretenimento, já nos havia adiantado no início deste ano que poderia haver uma greve se não começássemos a tratar os assuntos de inteligência artificial mais profundamente e se não protegessem diretamente os atores. Vamos mudar brevemente de foco para comentar uma notícia que está muito relacionada com tudo isso, e é a notícia da Activision e a inteligência artificial.
Uma notícia muito polêmica das últimas horas. Como eu dizia, a inteligência artificial é uma ferramenta, um aplicativo que existe para nos ajudar. Ou supostamente. Isso é o que acreditamos. E principalmente para nos ajudar aos que não somos designers, nem ilustradores, nem nada assim. Mas precisamos fazer algo, não é? E que bom, nos permite desenvolver algumas coisas interessantes e tal. Mas, quando você combina essa ferramenta com as possibilidades que ela oferece e a ganância das empresas que criam conteúdo avidamente, acaba sendo um desastre completo. A Activision está usando inteligência artificial para gerar skins dentro de Call of Duty Modern Warfare 3 e dentro do Warzone. E não só isso, ex-funcionários da Activision relatam que os próprios diretores da empresa incentivam que os, entre aspas, designers usem inteligência artificial para acelerar os processos. Então querem agilizar processos com IA após demitirem 1.900 pessoas no início deste ano? Contraditório por parte da Microsoft. As maiores empresas do mundo dos videogames, como a Activision ou a própria Take-Two, empresa dona da Rockstar, ou como a Ubisoft, outra das maiores do mundo, entre tantas outras empresas, estão aprovando o uso de inteligência artificial generativa para fazer videogames mais rápido, para dizer de uma maneira amigável. Eu trago essa nota da Activision usando inteligência artificial para criar skins do Call of Duty, porque é exatamente isso que os atores querem evitar em seu sindicato com essa greve. Eles querem evitar o que está acontecendo com os designers gráficos, ilustradores, criativos e outros, e tudo o que está acontecendo com a inteligência artificial generativa. Esses atores querem deixar muito claro o que as empresas pretendem fazer com a inteligência artificial e que esses processos não substituam os trabalhadores de atuação, dubladores, atores, intérpretes e outros, seja em capturas de movimento, vozes, etc. E parece que todo o foco dessa questão está principalmente nos atores que dão voz aos personagens em entretenimento interativo, ou seja, videogames, para esclarecer algumas coisas e que possamos seguir o fio de tudo o que está acontecendo. Parece que o que não está claro, digo parece porque não li o contrato que os atores e seu sindicato estão discutindo com as empresas, porque não tive acesso a esse contrato, pelo menos no momento em que estou gravando este vídeo. Parece que o problema está nas vozes, na tecnologia que existe hoje para replicar as vozes de uma pessoa. Porque veja, imagine isso, amanhã sai um novo jogo do Spider-Man e eles não contratam mais o cara que deu a voz ao Spider-Man porque eles não precisam mais dele. Simplesmente pagaram pelos seus direitos de voz uma vez e depois, com inteligência artificial, replicam sua voz várias vezes e criam conteúdo. Se isso acontecesse dessa maneira, haveria cada vez menos trabalho para os atores que dublam ou que dão voz a videogames e outros. E entende-se, pelo menos é o que eu entendo fazendo uma análise desta situação, que a questão vai mais ou menos por aí. Que os atores estão pedindo saber estritamente onde está o limite da inteligência artificial e onde está o limite do trabalho do ator. E eles não querem que um se sobreponha ao outro. O assunto com a captura de movimento, o assunto com a própria atuação, colocar um rosto e tudo mais, certamente também está relacionado. Mas talvez nesses aspectos a utilização de inteligência artificial seja menos grave, porque não é tão simples replicar um humano inteiro, pelo menos por enquanto. Bem, talvez nós acreditamos que não é tão simples, e talvez internamente eles já façam isso perfeitamente. Este sindicato de atores que está indo para a greve opera apenas nos Estados Unidos, e as empresas que serão afetadas estão nos Estados Unidos, obviamente. A lista que você verá a seguir são as 10 principais empresas que serão muito afetadas por essa greve. Temos a Activision, obviamente temos a Disney, temos a Electronic Arts, temos a Epic Games, temos a Formosa Interactive, que acabei de descobrir é um dos principais monstros da dublagem de videogames. São eles quem apoiaram a dublagem de The Last of Us, de Uncharted, de Horizon Forbidden West e outros. Temos a Insomniac Games, a Take-Two, os donos da Rockstar, e temos a Warner Bros.
Games. A greve começou exatamente hoje à meia-noite, então tudo está muito recente. Não sabemos se 100% desta lista que mostrei será afetada. Ou trabalhadores optarão por trabalhar além do sindicato, ou todos acatarão a paralisação. Vocês entendem, certo? Pois sempre há exceções. Talvez haja empresas que chegam a acordos e assim por diante. Bem, tudo isso está muito recente agora. A última greve que houve de atores aconteceu no ano passado. Bem, de atores, roteiristas e outros. E também foi organizada pelo sindicato Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists, nos Estados Unidos. A greve começou em 14 de julho e terminou em 27 de outubro, 30 de outubro mais ou menos. No ano passado, durou mais de 100 dias. Durante toda essa greve, muitos projetos foram atrasados, como a série The Last of Us, como a temporada de Stranger Things, como a série do Mandaloriano. Inclusive o filme do Wolverine e Deadpool foi afetado por essa greve. E sabemos que a produção de títulos como Spider-Man 2 também foi afetada durante o ano passado pela greve dos atores e roteiristas. E agora estamos diante de uma situação muito similar. Grand Theft Auto 6 sai no ano que vem. E se vai atrasar ou não vai depender de quanto tempo durar a greve dos atores que acaba de começar. Porque a greve pode durar 2 semanas, 3 ou pode durar quase 4 meses, como da última vez. A questão aqui é que dublar um personagem, dar voz a um personagem de videogames, é uma das últimas etapas no processo produtivo de criar um videogame. Porque para dar voz, o videogame já tem que estar desenvolvido e já tem que estar bastante montado. E entende-se que os videogames que mais vão ser afetados são todos aqueles que já estão em etapas finais do processo de produção. E obviamente que sejam desenvolvimentos americanos, porque isso passa diretamente pelos Estados Unidos. Você sabe que cada país possui uma legislação e gestão diferentes, e assim por diante. Isso cruza diretamente os Estados Unidos da América, Grand Theft Auto 6, o próximo Spider-Man, o jogo do Wolverine, bem, talvez esse não esteja na lista. O próximo Call of Duty, o Black Ops 6 e todos os títulos desenvolvidos nos Estados Unidos que estão no último período, no último ano de seu desenvolvimento que você possa imaginar, serão afetados por essa paralisação e principalmente serão muito afetados por essa paralisação se ela se prolongar ao longo do tempo. Isso acabou de acontecer, como já disse no início do vídeo. Então ainda temos muitas coisas para saber. Inclusive há grandes possibilidades de que enquanto estamos gravando e editando este vídeo, algo pode ter mudado. Se algo mudou, se a informação foi atualizada, se algo relevante aconteceu, eu vou estar colocando no primeiro comentário para continuar seguindo o fio desta notícia. De qualquer forma, o que está acontecendo é muito importante, porque afeta tudo o que nós fazemos, vemos e consumimos, que são videogames, séries, televisão, filmes, entretenimento e tudo mais. Inclusive, se fala de software. Lembrem-se do que aconteceu recentemente com a voz de Scarlett Johansson. E então a inteligência artificial e tudo isso. Bem, é outro assunto. Questão, está tudo muito fresco e o que esses atores estão pedindo é que se estabeleçam limites. Que tudo esteja claro. Até que ponto, quando um ator assina um contrato para dar voz a um personagem, esse ator é dono de sua voz e não a empresa para a qual está gravando. Havia uma piada nos Simpsons que eu procurei, eu pesquisei no Google, não encontrei. Vamos ver se o editor encontra depois. Acho que é quando Homer conhece a que dava voz ao Papaléguas. E Homer diz, você é a do Bip Bip do Papaléguas. E ela diz, não, apenas do Bip. Eles me gravaram uma vez e depois repetiram. Bom, isso é mais ou menos igual, vai por aí, pelo menos é o que esse sindicato quer proteger. Por fim, não acreditem que isso só vai afetar os desenvolvimentos americanos. Tenham em mente que muitos desenvolvimentos japoneses passam pelos Estados Unidos na hora de serem dublados ou localizados, pois os Estados Unidos da América são um mercado crucial. Isso também pode impactar o lançamento de jogos japoneses ou de outras regiões. Na Europa, eles podem dublar, então não tanto. Localizar jogos em inglês tranquilamente. A greve do ano passado impactou o Final Fantasy XVI. Sim, atrapalhou um pouco o processo de localização do jogo. Nada, eu menciono isso como uma informação extra para que vocês levem em consideração. Tempos louco. De repente estávamos super tranquilos e tudo ficou caótico. Mas enfim, também temos um assunto para discutir. Vou acompanhar de perto este assunto porque é muito interessante, então vou atualizando. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, que é super importante.
Fiquem atentos aos vídeos que vamos lançar. Vou acompanhar isso de perto. Aqui estão 2 compilados de notícias que vão te interessar. Enquanto isso, deixem suas opiniões nos comentários. Grand Theft Auto Z será adiado? Façam suas apostas. Nos vemos na próxima.